Muito bom dia a todos. Somos a coletiva de imprensa com o técnico Tcheco. Vamos às perguntas, lembrando que uma por veículo de comunicação, beleza? Mas daí quando o cara trabalha em mais do que um veículo, daí pode fazer mais perguntas, daí. Então, vamos lá então. Bom dia, Tcheco. Bom dia. Falar aí dessa preparação, né, o que chama a atenção aí a equipe que você vem trabalhando, explicar um pouquinho para o torcedor aí. São 4 atacantes, claro que você vai remanejar eles dentro ali, o Marcelinho, o Marcelo Júnior e também o próprio Marcinho jogando mais pelos lados ali. Mas é essa formação de 3 zagueiros que você está implementando, que a gente está observando nos treinamentos, qual que é a ideia aí para o jogo contra a equipe do Guarani? Bom, essa é uma das ideias, né? A gente ainda não concretizou exatamente esse esquema para o jogo, porque ele precisa de alguns protocolos. Nós já entendemos que a nossa equipe jogou na última linha de 4 e o decorrer do campeonato todo numa linha de 4, que tem mais essa segurança. Eu estou tentando implementar esse sistema só para uma variação e a gente entender o que vai ser melhor por esse jogo em casa, né? De qualquer maneira, é um sistema que eu já vinha tendo como um carro-chefe da minha carreira como treinador. Então ele precisa, sim, de alguns protocolos, de algum tempinho, mas eu não tenho esse tempo adequado, por isso que eu estou tentando acelerar quando eu tiver esse tempo de semana cheia, e aí sim entender o que vai ser o melhor cenário para enfrentar o Guarani principalmente. Mas de qualquer maneira é um sistema que volto a dizer, eu falei isso na minha chegada, ele é bastante ofensivo, é um sistema que dá muita segurança também, a partir do momento que os jogadores têm o entendimento, também segurança defensiva. Sustentou muito meus trabalhos, os últimos trabalhos que eu realizei, mas volto a dizer, tá? Ele precisa de um tempinho, ele precisa de alguns protocolos, e aí essa dúvida eu vou levar para o jogo do Guarani até entender qual o cenário que os jogadores se sentem mais seguros, porque os jogadores que têm que se sentir seguro, né? A gente não pode simplesmente colocar e ver o que vai dar. Se os jogadores se sentirem seguros, a gente implementa, senão a gente volta para a linha de 4. Tcheco, o quanto você espera de evolução e de implementação do teu trabalho nessa diferença de jogos, né, do Ituano para esse contra o Guarani, o quanto que a gente vai conseguir ver já do seu método de jogo com o time? Eu já espero que tenha, com certeza, pelo esse tempo de semana que a gente já, com certeza, teve tempo hábil para trabalhar. É lógico que o futebol também não é de uma hora para outra, mas esse tempo é bem provável que já aconteça algumas diferenças notáveis por parte de vocês. A gente vem conversando com os atletas dentro de algumas situações que a gente identificou quando a gente chegou. É natural, porque se tem mudança, tem alguns planos que você tem que mudar, seja ele físico, seja ele tático e principalmente de ambiente. Eu acho que é um momento mais importante a ser tocado, né? E dentro desse plano de ambiente, eu já vou aproveitar a fala aqui e pedir para o torcedor que está insatisfeito, que está infeliz, e é totalmente compreensível pelo momento da tabela que a gente se encontra, mas é nesse momento que realmente o torcedor ele é essencial para que a gente saia disso. Não se engane que a gente está prometendo aqui um jogo bonito, lindo, ou que vai ser uma mudança em todos os sentidos para que satisfaça o torcedor. O importante nesse momento para nós é o resultado. É lógico que tem que ter um embasamento tático, tem que ter um embasamento de jogo, e a gente está aqui para isso exatamente. Mas agora sábado aqui, que eu estou pedindo para o torcedor, aqueles que vêm para a Arena Condá aqui, venham para literalmente poder ajudar o nosso atleta, o nosso jogador, criar aquele clima que quando eu vinha jogar aqui, era difícil de enfrentar a Chapecoense. E é o que pode ser o diferencial para nós nesse segundo turno. Então, novamente, que quero reiterar, sábado aqui, por mais desconfiança que vocês tenham, por mais triste que esteja com a situação da tabela, acho que é o momento de virar a chavinha, junto com o que a gente está tentando fazer aqui desde que a gente chegou, e principalmente fazer do fator casa um clima hostil dentro de uma área esportiva para os adversários. E começa com o torcedor, já no aquecimento, uma primeira bola que a gente vai dividir, porque é isso que eu estou transmitindo para os jogadores. E aqui agora com essa oportunidade da entrevista, que eu estou pedindo para
para os torcedores, né? Pedir para os atletas isso, e a gente agora é com os torcedores. Então, realmente, que a gente possa fazer agora um novo segundo turno, uma nova perspectiva dos jogos em casa. São 10 jogos em casa que nós temos. Num pensamento macro, nós temos tempo hábil para isso, tem muita água ainda para passar debaixo da ponte, mas a gente não pode deixar para depois. E começa sábado agora. Bem, bom dia, Tcheco, bom dia aos colegas. Nos treinamentos lá no CT da Água Amarela, a gente está notando rostos novos, né? O Neilton, o Marcelo Júnior, o próprio Cauã, jogadores que já vêm também, inclusive, participando das atividades principais com o elenco da Chapecoense. Como é que se encontra fisicamente esses atletas, Tcheco, e entrosamento? Como é que está a situação desses jogadores aí para a sequência da temporada junto à Chapecoense? Bom, os jogadores vinham em atividade dos seus respectivos clubes, é claro que cada um com a sua metodologia na parte física, mas para mim eles aguentando aí 60%, 70% do jogo em ritmo intenso, que é o que a gente exige, para mim está muito satisfeito. Eu estou muito satisfeito, porque temos substitutos que estão fora para atingir esse ápice também técnico e físico também. Então é importante que eles tenham essa consciência e também foi passado isso para eles. Então esse é o primeiro aspecto, eles têm condições e a gente vai avaliando de acordo com o ritmo do jogo, né? A questão do entrosamento, hoje em dia, pela questão de jogos que a gente assiste, e eles também têm esse conhecimento, eles já sabem as características dos jogadores individualmente. Então a gente sabe o que o Neilton pode dar, o que o Marcelinho, que jogou contra a Chapecoense aqui no estadual, pode fazer também. Enfim, isso eu acho que não vai ser o aspecto mais complicador para mim como técnico, e nem para eles como jogador também, não. Eu acho que o mais importante realmente, volto a dizer, é uma questão mais emocional, dar confiança para eles e pedir essa confiança, se volta a confiança do torcedor. Tcheco, bom dia. Queria falar sobre o Cauã, né, zagueiro de 21 anos, que pode estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, no time principal do Chapecoense também. Um atleta que disputou a Copinha, lá no Paraná, ele não era a sua primeira opção, né? Tinha o Vitor Caetano, o Félix e também o Lucão, que você utilizava na maioria dos jogos. O quanto que esse atleta ele evoluiu contigo lá no Paraná, e também o quanto você também confia nele para, já conhecendo o estilo de jogo, facilitar também com que os demais jogadores também entendam esse possível esquema com 3 zagueiros e um time um pouco mais ofensivo para a partida do sábado. O que aconteceu com o Cauã, para mim, é um grande case assim, de próximo de um sucesso que um clube pode ter com o jogador das suas categorias de base. Tá? O Cauã jogou estadual lá no Maringá, o time caiu, eu acho que isso, para o clube, lógico, é horrível, mas no caso o atleta é uma grande experiência, porque entende o que é uma pressão de cair, entende as dificuldades que teve. Quando ele foi com a gente para o Paraná, o Cauã jogou acho que 60%, 70% dos jogos. Se não foi como titular, acabou entrando. Uma das primeiras coisas que ele entendeu o que é ser atleta, dentro do compromisso que a gente passa para os atletas, ele ganhou mais de 3 quilos de massa muscular. Ele se torna outro jogador. O Ítalo foi assim com a gente também. O Ítalo tem mais força para atacar, tem mais força para defender, ele tem mais confiança para fazer as jogadas, porque tem força literalmente. O Cauã foi assim também. Dos 7 jogos que a gente jogou em casa, o Paraná Clube colocou mais de 150 mil pessoas no estádio. Era pressão a todo momento. Ele conseguiu ter essa experiência como pressão também. Então ele amadurece como atleta. Isso foi um grande ganho que a Chapecoense teve com esses 2 atletas. Pode ter certeza disso. O facilitador que ele tem com a gente é já ter esse entendimento que você falou sobre o sistema de 3, se a gente for assim iniciar. Então acho que a gente está falando de um atleta aí que teve uma grande experiência no primeiro semestre, maturou muito, e isso vai ser importante para a carreira dele, nos aspectos que a gente também passou lá, e também esse fator favorável para ele sobre o entendimento, que não é simplesmente fazer uma linha de 3 ou uma linha de 4 e você jogar. Tem protocolos a ser seguidos cada esquema de treinador. Tem alguns conceitos a ser colocados, né? E eles vão entendendo isso aos poucos, e o Cauã já está bem adiantado com isso. Então tem total confiança. Ele é um menino da casa. A gente sempre falava para ele, quando você voltar para a Chapecoense, você tem que voltar outro atleta. Se você voltar o mesmo atleta, você está perdendo tempo. E assim a gente fala com todos os atletas, tá? E ele teve essa sabedoria, esse entendimento, esse comprometimento, e hoje pode bater a oportunidade para ele, e se bater ele está pronto. Tcheco, bom dia, tudo bem? Você chegou e está arrancando o seu trabalho, está iniciando o seu trabalho em meio a 2 decisões
pelo atual momento da Chapecoense, na ponta de baixo, primeiro com o Ituano e agora contra o Guarani. A diferença é que joga dentro de casa e isso pode ser um diferencial, né? Não chega a se consumar uma diferença, mas pode ser um diferencial. E é inegável também que você está diante de uma oportunidade de trocar de prateleira no cenário dos treinadores do Brasil. Então, a arrancada do seu trabalho, a manutenção, o resultado que a Chapecoense vai buscar para sair dessa situação incômoda que está, tudo isso vai somando. Perfeito. Nesse momento em que você vai preparando para o segundo jogo, vai trabalhando os aspectos técnicos e táticos, tem também a questão sua, a preparação do Tcheco. Uma curiosidade, o que o Tcheco, jogador, fala nesse momento para o Tcheco, treinador? Para não ter medo. Primeira coisa que vem na minha cabeça, você ter tua convicção, para você ter a sabedoria e o entendimento da experiência de atleta que você foi, como capitão na maioria dos clubes, ter a mesma percepção como treinador, confiar na sua comissão técnica e aos poucos ter o entendimento do que o clube passa, do que o clube tem, para você tomar as ações e atitudes. Por mais severas que sejam com alguns atletas, por exemplo, que doa para eles, eu não posso pensar exclusivamente neles nesse momento. Tem que pensar o que vai ser melhor para o clube. E às vezes você tem que tomar umas tomadas de decisões que vai doer um pouco para eles. E eu, como ex-atleta, se estivesse no lugar deles, por mais que eu sei que eles possam estar me odiando nesse momento, eu sei que vai ser para o bem do clube. Os resultados eles vão ser importantes, como em todo momento que você estiver à frente de uma equipe, mas nesse ele é mais crucial, justamente por esse momento que você falou. Mas, para resumir a tua pergunta aí, é não ter medo, ter a tua convicção, tua coragem, confiar na comissão técnica e colocar a alma dentro de campo, que eu acho que é mais importante. Você tendo isso aí dentro desse conjunto, você está muito mais perto de conseguir seus objetivos. E a tua pergunta ela é muito importante no sentido, eu posso mudar de prateleira? Eu posso. Isso, quando eu vim para cá, estava muito ciente nos meus pensamentos. Ao mesmo tempo, eu não posso pensar exclusivamente em mim nesse sentido também. Ela só é uma oportunidade. E o que te faz você agarrar as oportunidades? Você está preparado. E eu tenho confiança nisso. Eu tenho muita confiança nisso. Eu preciso de um tempinho? Preciso. Ao mesmo tempo, eu tenho esse tempo? Não tenho. Então eu tenho que tentar entender essa conjunção de turbilhão, de furacão que a Chapecoense, a gente está aqui agora nesse momento aqui, mas tem sabedoria para resolver as coisas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Tcheco, no futebol o importante o que mais importa é a vitória, nem que o goleiro faça o gol. O importante é você conseguir os 3 pontos e chegar à vitória. Mas você tem um jogador que a função dele, o centroavante, é estar ali para aproveitar as oportunidades e fazer o gol. E o jogador de momento que a gente está percebendo nos treinos é o Perotti. O que você tem conversado, assim, especificamente com o Perotti, em termos de orientação, que a gente sabe que ele é um finalizador, e também orientação para o time como um todo, para que essa bola chegue, né, até o Perotti, que a gente já viu, ele foi artilheiro de Catarinense, passou por alguns momentos não tão bons, mas o centroavante, que, como diria o Luiz Sabiá, né, centroavante veve de gol, né, um jogador que passou aqui na Chapecoense. Ele aproveitar essas oportunidades e voltar a fazer gols com a camisa Chapecoense. Bom, eu entendo também que a gente tem um bom elenco de nomes individuais aqui. Eu tenho essa convicção sobre esses atletas assim. Eu não gosto especificamente de falar sobre um atleta, mas pegando o teu gancho sobre, por exemplo, o Perotti, aí se eu pegar os outros atletas que jogam como extremos, se eu pegar os meias, aí vocês podem qualificar com os meias, pode ser o Neilton que está chegando, o Giovani, o Marlone tem essa qualidade para fazer isso, o próprio Tomás. É o que eu passo para eles. Qual que é a tua função específica no jogo, plano de jogo? É alimentar os extremos. Os extremos. Ou é fazer as jogadas individuais, que nos favoreça, ou colocar a bola na cozinha, lá na área. Perotti, Mário, qual que é a função de vocês? É estar sempre dentro da área para receber essas bolas, do lado contrário, chegar para arrematar, um dos meias, preencher a área. Então, dentro de cada individualidade que eles têm na função tática, é executar bem. Então, o Perotti, que você acabou me perguntando, é inadmissível que a jogada vai terminar dentro da área, ele não esteja dentro da área. Ele tem que estar dentro da área. Ele, o próprio Mário,
Mas só eles são suficientes? Não, tem que ter mais gente para preencher a área. O futebol de hoje ele é dinâmico para essas situações. E aí que eu falo para vocês que dentro do processo tático, independente se é uma linha de 3 ou 4, você fazer esses desenvolvimentos em treinamentos para eles entenderem esse raciocínio e chegar a concluir, eles são importantes. Por isso que eu sempre falo que precisa um pouquinho de tempo, precisa. Ao mesmo tempo eu sei que eu tenho esse tempo e a gente tem que destrinchar todos esses fatores, mas especificamente dentro da sua pergunta, eles entender a função específica que tem que fazer. E no caso do Perotti, tem que estar perto da área. A bola vai sobrar ou a bola vai ser bem colocada para ele, porque a gente tem jogadores para fazer essas funções. Tcheco, eu vou insistir um pouco no tema do que a gente vai ver de mudança do time, né? Efetivamente, assim, o que você acha que já vai colocar em prática? Você falou agora um pouco do preenchimento de área, né? O que mais que o time vai... que você espera que o time já possa desenvolver ou que você está tentando implementar, né, nesse time da Chapecoense, para citar o trabalho anterior do Humberto, né? No início ele tentou muito uma recuperação pós-perda, depois desistiu disso, né? O que você imagina do time? E também, rapidamente, você está preparado? Eu sinto que você está com uma expectativa muito grande sobre o jogo em casa e sobre o fator torcida. Foram 3 vitórias no ano até aqui, os últimos anos também não foram bons dentro de casa, então, naturalmente, o ambiente está mais hostil para a Chapecoense do que para o próprio adversário. Obviamente você sabe disso também, o pessoal já deve ter te passado. Você está preparado para essa pressão da torcida sobre a Chapecoense? Quem não estiver preparado não pode estar aqui, né? Já começa por aí, vou começar por trás, por sua última pergunta, né? É o que eu falei para os jogadores, estou comentando aí também dia a dia com eles dentro do possível também. A pressão lá no futebol ela vai ter aqui, vai ter onde você for. E você tem que estar preparado para isso, né? Senão a gente está na função errada, seja como atleta ou comissão. Sobre algumas situações, novamente, que você perguntou, que a gente pode ver diferente, uma das coisas que eu vou tentar implementar aqui é você gostar de ficar com a bola. Uma posse de bola, ela é interessante, mas eu acho que tem 2 raciocínios, né? Uma posse de bola para você desenvolver o jogo, uma linha por trás, para achar o melhor momento, para você desconstruir a fase defensiva do adversário. Você necessita de ter uma posse de bola. Eu comento com eles, se você começa pelo lado direito e já for atacar, a defesa está arrumada para isso. Então você precisa de uma posse de bola, um pouquinho de paciência, e isso a gente vai tentar colocar em prática aqui. Ao mesmo tempo que essa bola chega já nos extremos ou nos meias principalmente, aí ser mais agudo. Porque você já está num terço mais ofensivo, não tem mais por que voltar a bola, né? Para chegar a essa conclusão que eu falei para vocês daí, numa extremidade, colocar a bola na área, o desenvolvimento da entrada dos atacantes ou dos meias, enfim. Mas uma posse de bola, posso passar para você que é uma coisa que a gente vai tentar desenvolver um pouquinho mais com paciência aqui, para achar o melhor momento, mais intensidade de jogo. Também não se adquire de uma semana para outra, são protocolos, mas a gente já vai tentar implementar isso, principalmente fator casa. Enfim, acho que o fator mais crucial, onde que eu quero chegar, é mostrar para o torcedor que a gente quer vencer, literalmente, né? Colocar a bunda no chão, rasgar quando tiver que rasgar a bola, se defender. São muitos fatores que a gente tem que implementar, mas são muitas informações, então aos poucos a gente vai concluindo essas ações aí. E ao pouco vocês vão identificando também. Tcheco, Chapecoense tem 2 desfalques importantes, né? Além de 2 jogadores que vinham atuando como titulares, né? São 2 lideranças dentro da Chapecoense, que é o Matheus Cavicchioli, o goleiro, e o zagueiro Bruno Leonardo, que também vinha atuando como capitão no Chapecoense. A que ponto esses 2 desfalques pesam para você, para esse jogo contra o Guarani dentro de casa, e como suprir a falta desses 2 atletas aí, que além de bons jogadores, são lideranças também da Chapecoense, né? Como lideranças são realmente importantes, e isso faz muita diferença dentro do vestiário, mas eu entendo aí os jogadores que estão à disposição, estão à altura e tem total respaldo nosso também. É mais oportunidade para quem estiver entrando. Então estou muito seguro a respeito disso aí também. Como eu falei para vocês, eu acho que a Chape não tem só um time, tem um bom elenco. Haja vista aí os substitutos que eu posso ter nas alas, nos extremos, nos laterais. Eu acho que falta mais confiança, literalmente, do que qualquer outra coisa para esses atletas aí. E é o que a gente está tentando passar mais para eles, é esse sentido de confiança, sentido de competitividade que já está tendo nos treinos, já está tendo... fiquei satisfeito, já tem gente cobrando um ou outro. Então isso é importante para o nosso procedimento aí na frente aí. Se começa a cobrar, é porque com certeza o nível de competitividade também aumenta. Mas são jogadores importantes que
estão ausentes, mas o que vão suprir aí a gente tem total confiança. Tcheco, aproveitando que o Dante está aqui, queria que você falasse como você encontrou fisicamente o time da Chapecoense, se está no nível satisfatório e também se existe um trabalho específico nessa semana de mudança de um esquema tático, tanto com o Marcelo Júnior quanto com o Marcinho, porque ontem na atividade a gente até notava que com alguns gatilhos o corredor deles fica comprido, né? Começa tanto na ponta ofensiva, mas tem que trabalhar também defensivamente como um lateral, digamos assim. Isso aí é o que assusta no começo para eles, porque aparentemente parece que não vai ter um encaixe, mas tem. Por isso que, sendo repetitivo, são processos que eles vão entender aos poucos. E assim que eles pegarem, eles vão se sentir muito à vontade, né? Então ainda tem um pouquinho de desconfiança, é natural, porque há mudanças, sai um pouquinho da zona de conforto, mas eles vão pegar com certeza. Sobre a preparação física, eu acho que é um pouquinho antiético você falar sobre os últimos profissionais que estavam aqui. E cada um tem o seu jeito, modelo e intensidade. A gente só está tentando trabalhar com mais intensidade, porque é um jeito que eu também gosto de jogar mais, dentro de um sistema que a gente quer colocar, implementar. Mas tem essa necessidade de aumentar um pouquinho mais essa carga, e devagarzinho a gente vai colocando também. A gente vai ter jogo agora sábado, depois na outra quarta-feira. Não tem como você trabalhar esses aspectos logo de cara. Mas pontualmente dá para colocar alguns jogadores. Os que ficam fora do jogo dá para implementar já alguma carga a mais também nesse sentido. Mas aos poucos a gente precisa crescer um pouquinho essa evolução, tanto de potência como cardio, porque vai ser necessário nessa reta final do campeonato, que é onde que está em final de temporada, e automaticamente a questão física ela começa a cair um pouquinho também, natural, pelo processo do ano. Mas a gente vai ter que aumentar. E aí a gente não pode economizar, não. E os jogadores vão ter que trabalhar no limite. Eu quero recuperar parte de duas respostas anteriores que você deu ali, quando você falou sobre a virada de jogo. Sair da obviedade, né? Você usou até o exemplo. Está saindo pela direita, precisa fazer uma mudança de lado para ampliar o campo, para quebrar as linhas de defesa, enfim. Quem é o cara do teu time hoje que você aposta que tem essa expertise, que pode fazer isso, que pode fazer esse balanço no teu time? Bom, a primeira coisa que dá confiança para o atleta é um campo bom, né? Primeira coisa, um passe para um domínio. Nós temos um campo bom aqui, eu acho que vai dar essa confiança para eles fazerem esse aspecto, né? Hoje em dia também, no futebol da atualidade, independente de Série A ou Série B, porque está muito similar a essas questões também aí de nível, os jogadores defensivos têm, por maioria, já recursos para achar esses passes, principalmente lateral, né? Lateral aí, meu filho com 23 anos que não joga profissionalmente consegue achar esse passe aí. Então isso aí para eles vai ser também simples e fácil. Agora sim, você avançando essas linhas, você vai ter que trabalhar, elaborar esses jogadores defensivos para achar esse passe. Eu entendo que a gente consegue isso aqui perfeitamente. E aí os jogadores do meio, se eu for falar nomes aqui, vai ser muito fácil, né? Tomás consegue, o Marlone consegue, o Cavaleira consegue, o Rafinha, observando os trabalhos deles dentro do campo ali, a gente entende que não só o Rafinha como o Cavaleira tem boas dinâmicas e bons recursos para isso, então a gente não vai ter dificuldade nesse sentido ali, né? O que me... preocupação que eu tenho é entender se os zagueiros conseguiriam achar esse tipo de formalização. Eu entendo que a maioria deles ele consegue, então estou seguro para isso. É mais um aspecto que eu preciso de protocolos para desenvolver os trabalhos. Por isso que ele é um pouquinho complexo, tá? Eu nunca vou conseguir entender na minha carreira um treinador chegar numa equipe, no meio do campeonato, e implementar aquilo que ele deseja de cara. Não tem como. A partir de uma pré-temporada tem. Mas o desafio aqui é implementar agora durante a competição. Eu acho que esses aspectos, aos pouquinhos, a gente vai conseguir pelo cognitivo dos jogadores, que são muito bons. Obrigado a todos. Valeu, gente.